Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai entrar na aula 4 desse curso de Estatística Aplicada. Tema da aula de hoje, medidas de dispersão, tá? Então, só lembrando que a aula passada a gente falou das medidas de tendência central, que foi a média, a moda e a mediana. Elas serviram para quê? Para resumir todos os dados em uma única medida, em um único valor, que representa o centro desses dados, de certa forma, né? As medidas de dispersão, elas têm o mesmo objetivo. A gente vai resumir todos os dados em uma única medida. Só que dessa vez é uma medida de dispersão dos dados, ou seja, de afastamento entre esses dados. Quanto mais dispersos, quanto mais afastado tiverem esses dados, maior vai ser o valor dessa medida de dispersão que a gente está utilizando, tá? Então vamos lá. O que são medidas de dispersão? Para analisarmos um fenômeno estatístico, não basta apenas obtermos medidas da posição ou gráficos estatísticos. Para uma análise mais profunda, a gente precisa saber como esses dados estão distribuídos no todo. As medidas de dispersão, também chamadas de medidas de variabilidade, fornecem uma descrição de como esses dados estão dispersos. Então, o objetivo dela é justamente a gente conseguir entender, através de um único valor, o quão afastados, dispersos estão esses dados em relação, ao todo, entre todos eles. As medidas de dispersão fornecem informações sobre a variabilidade dos dados. Então, dispersão, variabilidade, é tudo sinônimo. Permitindo entender quão espalhados ou, então, concentrados esses valores estão em torno de uma medida central, como, por exemplo, média, mediana ou moda. Então, essa variabilidade ela vai permitir que a gente identifique se os dados estão espalhados ou concentrados. Imagina que a gente esteja analisando duas populações. A gente foi lá e calculou a média dessas populações e, além disso, a gente pode calcular a variabilidade delas para saber se esses dados estão mais afastados entre si ou mais concentrados. E aí, inclusive, a gente pode comparar isso nessas duas populações, tá? Então vamos considerar esse exemplo só para ilustrar bem a importância da variabilidade. Então note que a gente tem duas séries estatísticas diferentes. Uma tem os números 20, 19, 21, 20, 20 e a outra tem o número 20, 10, 30, 5, 35. Se a gente for calcular a média aritmética delas, fazer o 20 mais 19 mais 21 mais 20 mais 20 dividido por 5, isso vai dar 20. Se fizer a mesma coisa com a outra série, 20 mais 10 mais 30 mais 5 mais 35 dividido por 5, também vai dar 20. Ou seja, as duas séries estatísticas elas têm a mesma média. No quesito média, a gente pode dizer que elas são iguais. Só que, olhando para os valores, vocês conseguem perceber que a primeira série, a da esquerda, os valores eles estão muito próximos da média. O 19 e o 21, eles são muito próximos de 20. Já na série da direita, a gente tem 10, tem 30, tem 5, tem 35, ou seja, os valores estão muito mais espalhados. Na série da esquerda, eles estão muito mais concentrados e na direita, eles estão muito mais espalhados. Então, no momento em que é necessário a gente fazer uma análise mais completa de uma série de dados, a gente observa que a média sozinha ela não é suficiente para transmitir todas as informações dessa série. A gente precisa também de uma medida que forneça para a gente uma interpretação dessa concentração ou espalhamento, ou seja, dessa variabilidade dos dados da série, tá? Então, ambas as séries possuem a mesma média, porém é fácil perceber que o conjunto de valores são bastante diferentes. Na série da esquerda, os valores estão muito mais concentrados em torno da média, enquanto na série da direita os valores estão muito mais dispersos. E aí, quais são então as principais medidas de dispersão que a gente vai aprender aqui nessa aula de hoje? Nós vamos aprender sobre a amplitude, depois a variância, depois o desvio padrão e, por fim, o coeficiente de variação de Pearson. Todas elas são medidas de variabilidade, medidas de dispersão, cada uma delas é calculada de forma diferente, tá? Vamos começar vendo então a amplitude. A amplitude, ela é uma medida de dispersão, e é a diferença entre o maior valor
e o menor valor da série. Então, basicamente, ela é a conta, né, para calcular a amplitude, basta a gente saber qual é o maior valor, qual é o menor valor, e aí faz um menos o outro. Então, a amplitude seria essa distância entre o menor e o maior valor. Ou então a diferença entre os valores extremos dessa série, desse conjunto de dados. A amplitude ela é a única medida de dispersão que não tem a média como ponto de referência. A gente só pega o menor, ela depende somente do menor e do maior valor da série. Os valores que estão ali no meio não interessam pra gente, tá? Ela é instável, por conta disso ela é instável. Por quê? Porque ela só leva em consideração os valores extremos, descuidando do conjunto de valores intermediários. Por isso a amplitude ela é pouco utilizada, mas certamente ela nos fornece uma medida de variabilidade também, tá? Uma das suas utilizações é quando queremos determinar a amplitude da temperatura em um dia, por exemplo. Se a gente quer saber qual é a variação máxima da temperatura, a gente precisa saber simplesmente qual é a temperatura máxima e qual é a temperatura mínima. E aí essa diferença, né, vai dar a amplitude dessa temperatura, tá? Então, esse é um exemplo em que a temperatura máxima e mínima, ou seja, o valor máximo e o valor mínimo, são suficientes para dar para a gente uma medida de variabilidade, tá? E aí vamos considerar esse exemplo dessa série. Repara que essa série ela já está ordenada, né? Ela já está na forma de Hall, e ele quer que a gente calcule a amplitude dessa série. Ora, o que é amplitude? A gente tem que identificar qual é o menor valor da série. O menor valor da série é o 2, né? O maior valor da série é o 70. Portanto, qual é que vai ser a amplitude? A amplitude vai ser 70 menos 2, que é igual a 68. Então, a amplitude é simplesmente o maior valor da série menos o menor valor da série. Então a gente tem que o intervalo, né, de variação dessa série, como ela vai de 2 a 70, ela tem um intervalo aí de 68, que é o que a gente chama de amplitude, tá? Então com isso a gente observa também que a amplitude é a mais fácil de calcular de todas essas medidas. É simplesmente o maior menos o menor valor. E se a gente tivesse os valores na forma de uma tabela, né, de uma série estatística? Então considera o exemplo da tabela que apresenta a série estatística dos manequins vendidos em uma loja. Então a gente tem lá, manequim 34 foi vendido 3 unidades, né, que é a frequência. O 36 foram 9, o 38 foram 16 e por aí vai, né? O que é a amplitude? É o maior valor menos o menor valor. O valor são os valores dos manequins, né? Então o que interessa pra gente é olhar os valores dos manequins. A frequência é só quantas vezes que cada um desses valores se repete. Qual é o menor valor? O menor valor é 34. Qual é o maior valor? O maior valor é 44. Então a amplitude vai ser 44, né? Ele quer saber qual é a amplitude. 44 menos 34, que é igual a 10. Então a gente consegue também facilmente calcular a amplitude, ainda que os dados estejam numa tabela. Porque basta a gente saber qual é o maior valor e qual é o menor valor, né? E fazer um menos o outro. Novamente, observe que a amplitude é justamente essa variação. De 34 a 44, a gente tem uma variação de 10, né? Que é o que a gente chama de amplitude. E aí note, né, que ela é uma medida de variação, variabilidade, ainda que considere somente os valores extremos para fazer o seu cálculo, tá? Então a resposta à amplitude, nesse caso, né, dos manequins, é igual a 10. Bem, aprendemos a amplitude, agora vamos fazer o cálculo da variância, que também é uma medida de variabilidade. A variância mede o grau de variabilidade em torno da média. Então vocês vão observar que para calcular a variância a gente precisa calcular a média aritmética. Então a gente vai começar calculando a média e esse valor da média entra na fórmula da variância, para calcular a variância. Basicamente, o que seria a variância se a gente fosse explicar ela em uma frase? Ela é a média aritmética dos quadrados dos desvios, onde cada desvio é o valor menos a média. É difícil entender, só que com exemplo vai ficar mais fácil de entender essa frase. Mas basicamente a gente vai pegar cada desvio, que é o valor menos a média. Vamos elevar ele ao quadrado, cada um desses desvios a gente vai elevar ao quadrado.
Depois a gente vai somar cada um deles e dividir pelo número de elementos. Por isso que ela é a média, que é a média dos desvios elevados ao quadrado. A gente pegou cada desvio, elevou ao quadrado, somou eles e dividiu pelo total. Então a gente consegue com isso ter a média dos quadrados dos desvios. Então basicamente essa é a variância. Diferente da amplitude, que se deixa influenciar somente pelos extremos, a variância leva em consideração todos os valores dessa variável em estudo. Então a gente vai utilizar todos os dados da nossa série, tá? A fórmula da variância é essa daqui. Geralmente a gente usa esse símbolo S elevado ao quadrado para representar variância, tá? Então variância a gente usa S ao quadrado, né? É a letra aí mais utilizada. Aqui está a fórmula, como eu falei com vocês, né? Cada x, x1, x2, x3, são os valores que a gente tem na série. E esse x barra que aparece é a média. E aí a gente consegue observar que a gente pega cada valor, subtrai pela média e eleva ao quadrado, né? Depois soma todos eles e divide pelo número de valores. Tá? Aqui a gente tem a fórmula do cálculo dessa variância quando a gente tem os dados agrupados em uma série estatística. Ou seja, na forma de tabela, que a gente tem os valores e tem a frequência de valores. Aí o que acontece é que, como a frequência diz a quantidade de vezes que aquele valor se repete, então ao invés da gente fazer, por exemplo, vamos supor que o valor x1 se repita 3 vezes. Ao invés da gente fazer o x1 menos x barra elevado ao quadrado, mais x1 menos x barra elevado ao quadrado, mais x1 menos x barra elevado ao quadrado, a gente faz o x1 menos x barra elevado ao quadrado vezes 3. Então basta a gente pegar cada uma desses desvios e multiplicar pela sua frequência simples. Se a gente fizer isso, a gente obtém os termos do numerador, né? E o n é a soma das frequências, que passa a representar o número total de valores, no caso da série estatística. Então a gente tem duas fórmulas, vamos ver um exemplo, né, para cada uma delas, para a gente poder entender e praticar a resolução a partir do uso dessas fórmulas, tá? Então vamos para o primeiro exemplo. Calcule a variância do seguinte conjunto de valores. Então a gente tem ao todo 4 valores e a gente quer saber qual é a variância, que é uma medida de dispersão, desse conjunto de valores. Como é que a gente faz para calcular a variância? Então o primeiro passo é calcular a média. Vamos começar calculando a média, né? Vou chamar de x barra, igual está na fórmula. A média é somar os 4 e dividir por 4. Então 148 mais 170 mais 155 mais 131 dividido por 4. E aí vamos pegar a calculadora para somar esses valores do numerador, né? Temos então que 148 mais 170 mais 155 mais 131. Isso é igual a 604. Então isso daqui vai dar 604 dividido por 4, que a gente calculou o numerador, falta o denominador. Então a soma desses valores dá 604 dividido por 4. Aí vou de novo para a calculadora, isso é igual a... Então 604 dividido por 4 vai dar 151. 151. Bem, se a questão quisesse saber só a média, a resposta é 151. Só que ela quer que a gente calcule a variância. E aí, olhando para a fórmula da variância, vou usar o símbolo S ao quadrado, tá? Ele é igual... Cada um desses termos eu tenho que subtrair da média e elevar ao quadrado. Então eu vou fazer 148 menos a média, que é 151, elevado ao quadrado, mais... Aí vou pegar o segundo elemento, 170 menos a média, que é 151, elevado ao quadrado, mais 155 menos 151 elevado ao quadrado, mais o último elemento, 131 menos 151 elevado ao quadrado, e tudo isso, né, a fórmula igual à média, a gente divide pelo número de valores, então tudo isso dividido por 4. Repara que a fórmula ficou grande, né?
Mas, basicamente, o que nós temos é cada um dos valores subtraídos da média elevado ao quadrado. Essa diferença, né, esse 148 menos 151, é o que a gente chama de desvio. Então, desvio é justamente a diferença, né, o espaço, né, a distância, é a diferença, né, do valor em relação à média. Então, desvio nada mais é do que o desvio em relação à média. Cada um desses desvios vão representar justamente o quê? A variabilidade. Quanto mais distante esse valor tiver da média, maior vai ser o desvio. Consequentemente, maior vai ser a variabilidade. Se os valores estiverem todos muito próximos da média, o desvio vai ficar pequenininho e aí, consequentemente, a variância, né, a variabilidade, que nesse caso é a variância, vai ficar menor, né? Então, o que define o valor da variância é o tamanho desses desvios, que nada mais é do que a distância entre cada valor em relação à média, tá? Aqui agora, para fazer essa conta, vamos lá, vamos fazer devagarinho. Então, eu vou começar primeiro fazendo essas contas aqui dentro, né, dentro de cada um desses parênteses. Então, eu vou ter 148 menos 151, isso daqui vai dar menos 3, tá? Menos 3 elevado ao quadrado. Mais 170 menos 151, isso daqui dá 19. 19 elevado ao quadrado. Mais 155 menos 151, isso daqui vai dar 4. 4 elevado ao quadrado. Mais 131 menos 151, isso daqui vai dar menos 20. Menos 20 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Então, observe que a gente colocou cada um dos desvios. Por que a variância eleva esses desvios ao quadrado? Ela eleva os desvios ao quadrado porque qualquer número elevado ao quadrado sempre vai ser um número positivo. Então, a ideia da variância é que os desvios sempre se acumulem, né? Senão, imagina que a gente tivesse um menos 3 e um mais 3. Quando somasse um com o outro, se não tivesse o ao quadrado, somando um com o outro ia dar zero, né? E aí, ué, chegou à conclusão que a variância é zero. O menos 10 e mais 10, se somar vai dar zero. Ué, a variância é zero? Pô, mas um é menos 10 e outro é mais 10. Então, uma forma que a gente tem de fazer com que todos os desvios contribuam de forma positiva, né, para aumentar essa variância, é fazer esses desvios elevado ao quadrado. Porque todo número elevado ao quadrado vai ser positivo. E aí já não importa mais, né, que é menos 3, que é menos 20. Quando elevar ao quadrado vai ficar positivo de qualquer maneira. E aí, de fato, a gente vai ter um valor que representa o quanto que cada um desses desvios, né, faz com que cada um desses desvios aumente o valor da variância. Né, o quanto que cada um deles vai contribuir, de fato, para aumentar a variância. Então vamos lá, vamos continuar fazendo as contas. Então a gente subtraiu todos eles da média, chegamos nesses resultados. Agora eu vou elevar cada um deles ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado vai dar mais 9. 19 elevado ao quadrado, aí deixa eu fazer aqui na calculadora. Então 19, vou fazer logo 19 vezes 19, que é mais rápido, né? 19 vezes 19 é igual a 361. Então isso aqui vai dar 361. Mais 4 ao quadrado é 16. Mais menos 20 ao quadrado vai dar mais 400. Mais 20 não, né? Mais 400. Menos 20 vezes menos 20 dá mais 400. Tudo isso dividido por 4. E aí agora vamos na calculadora fazer essa soma, né? 9 mais 361 mais 16 mais 400. Isso aqui é igual a 786. 786 dividido por 4, que é igual a 786 dividido por 4. Isso vai dar 196,5. 196,5 é o valor da variância desse conjunto de dados, tá? Então esse daqui foi o passo a passo para resolver a variância. Ela dá um pouco de trabalho, né? Porque tem que fazer cálculo da média, subtrair cada um, elevar ao quadrado, somar e dividir pelo total. Então ela dá um certo trabalho, mas ela também é uma medida importante.
E aí, a partir desse momento, a gente tem uma medida que representa a média desses valores e uma medida que representa a variabilidade desses valores. Nesse caso, a gente usou a média, né, para essa medida de tendência central e usamos a variância para essa medida de variabilidade, tá? Então, note que os valores menos 3, 19, 4 e menos 20 foram os desvios em relação à média. E aí a gente calculou a média, né? Em seguida a gente fez a média aritmética dos quadrados desses desvios. Ou seja, a gente elevou cada um desses valores ao quadrado. Dessa forma, quanto maior forem os desvios, ou seja, quanto maior for a diferença entre os valores e a média, maior vai ser a variância, que é o que a gente espera. Observe que não importa se o desvio foi negativo ou positivo, como a gente elevou ao quadrado, a contribuição vai ser sempre positiva, tá? E aí vamos para um exemplo agora para calcular a variância, só que dessa vez de uma série estatística, e aí a gente pegou de novo lá o exemplo dos manequins, tá? E aí a gente vai calcular a média, né? Para calcular a variância precisamos da média. Então vamos começar calculando a média e depois com a média a gente calcula a variância, tá? E aí então para calcular a média a gente precisa fazer, nesse caso é uma média de uma série, né? A gente poderia fazer 34 mais 34 mais 34 3 vezes, mais 36 mais 36 9 vezes, mas ao invés disso a gente faz é o x, né? O valor vezes a sua frequência. Então seria 34 vezes 3 mais 36 vezes 9, 36 vezes 9, mais 38 vezes 16, mais 40 vezes 6, mais 42 vezes 4, mais 44 vezes 1. Tudo isso dividido pelo total, né? O total aqui é 3 mais 9 mais 16 mais 6 mais 4 mais 1, que vai dar... Então vamos fazer a conta. 3 mais 9 mais 16 mais 6 mais 4 mais 1. Nós temos ao todo 39 valores. Então, ao resolver essa conta, a gente consegue calcular a média, que é a primeira coisa que a gente precisa para poder calcular a variância. Então vamos fazer cada uma dessas contas, né? 34 vezes 3, isso é igual a 102. 36 vezes 9 é igual a 324. Então, mais 324. Mais 38 vezes 16 é igual a 608. Mais 40 vezes 6, que é igual a 240. Mais 42 vezes 4, que é igual a 168. Mais 44 vezes 1 dá 44. Tudo isso dividido por 39. Isso é igual. Aí agora vamos somar todos eles, né? 102 mais 324 mais 608 mais 240 mais 168 mais 44. Isso é igual a 1486. 1486. Dividido por 39, que é igual a... Então, 1486 dividido por 39, isso vai dar aproximadamente 38,1, né? Vamos arredondar para a primeira casa só. E aí, para arredondar para essa primeira casa depois da vírgula, a gente tem que olhar o número seguinte. Se o número seguinte é entre 0 e 4, você mantém o 1, né? Como o número seguinte é 0, então a gente vai manter o 1. Isso vai dar aproximadamente 38,1. Então, esse daqui é o valor que a gente vai usar, né, para a média. A gente vai usar para calcular a variância, né? Como a gente comentou, para calcular a variância a gente precisa ter o valor da média. Então, temos o valor da média dessa série, né?
dos manequins, que é o manequim 38,1. É o manequim 38, aproximadamente. Tá, agora vamos calcular a variância. Para calcular a variância, é muito parecida com a fórmula do slide anterior, só que dessa vez a gente vai multiplicar cada desvio pela frequência, que aquela frequência representa o quanto que aquele valor se repetiu, ou seja, o quanto que aquele desvio se repetiu. Então a gente multiplica cada desvio pela frequência, tá? Então vamos lá, a variância que a gente está usando a fórmula S ao quadrado, ela vai ser igual a 34, vamos lá, cada um dos valores, menos a média, que é 38,1, elevado ao quadrado, vezes o 3, que é a frequência desse valor. Mas, aí tem que fazer para cada um dos valores. 36 menos 38,1 elevado ao quadrado, dessa vez vezes 9, né? Mais 38 menos 38,1 elevado ao quadrado vezes 16. Mais, eu vou colocar aqui embaixo que já acabou o espaço aqui em cima, né? Porque vocês vão reparar que variância, ela geralmente vai ter uma fórmula grande quanto mais valores a gente tiver, né? Então vamos passar para a linha de baixo, que essa linha de cima aqui já até acabou, né? Então mais, o próximo é o 40, 40 menos 38,1 elevado ao quadrado vezes 6. Mais 42 menos 38,1 elevado ao quadrado vezes 4. E finalmente mais 44 menos 38,1 elevado ao quadrado vezes 1. Isso tudo é dividido, né? Porque tem que imaginar que isso aqui está tudo na mesma linha, né? Tudo isso é dividido pelo total, que são 39. São todo 39 valores. Então, qual que é o nosso trabalho? Vamos subtrair, né, cada um desses valores dentro dos parênteses para obter os valores dos desvios, né? Então, isso daqui vai ser igual a 34 menos 38,1 vai dar menos 4,1. Menos 4,1 ao quadrado. Vezes 3, né? Vezes 3, mais 36 menos 38,1 vai dar menos 2,1. Menos 2,1 ao quadrado vezes 9. Mais 38 menos 38,1 vai dar menos 0,1. Menos 0,1 ao quadrado vezes 16. Mais, aí eu vou de novo para a linha de baixo. 40 menos 38,1, isso daqui vai dar 1,9. 1,9 ao quadrado vezes 6. Mais 42 menos 38,1 vai dar 3,9. Então, 3,9 elevado ao quadrado vezes 4. Mais 44 menos 38,1 vai dar 5,9 elevado ao quadrado vezes 1. Tudo isso dividido pelo 39. Tá? Então, repara que dessa linha de cima para a linha de baixo, a gente foi só fazendo o cálculo de cada um desses valores dentro dos parênteses. Aqui no caso, a gente nem precisa se preocupar muito com o sinal, porque depois vai elevar ao quadrado mesmo, né? E aí vai ficar positivo de qualquer maneira. Só que é importante a gente fazer essas contas corretamente, né? Porque se tiver um errinho num valor, aí vai dar tudo errado, né? Então tem que fazer bem devagar para não errar nas contas. Bem, vou vir aqui para baixo, né? Vou continuar resolvendo aqui embaixo. Então daqui a gente veio para cá. E aí agora o que a gente vai ter que fazer é elevar cada um desses valores ao quadrado. Então vamos começar elevando o 4,1 ao quadrado. Não precisa colocar o menos 4,1, porque como eu falei, quando elevar ao quadrado vai ficar positivo de toda maneira. Então fazendo 4,1 ao quadrado, então 4,1 ao quadrado, que é 4,1 vezes 4,1. Pronto. Isso é igual a 16,81. Então, 16,81 vezes 3, né? Porque tem um 3 aqui que é a frequência dele. Vezes 3. Mais 2,1 ao quadrado.
2,1 ao quadrado é 2,1 vezes 2,1, que é igual a 4,41. Então, 4,41 vezes 9, né? Que é a frequência. Mais 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado vai dar 0,01 vezes 16. Mais 1,9 ao quadrado. 1,9 ao quadrado é igual a 1,9 vezes 1,9, que dá 3,61. Então, 3,61 vezes 6. Mais 3,9 ao quadrado. 3,9 vezes 3,9, que é igual a 15,21. 15,21 vezes 4. Mais 5,9 ao quadrado. Então, 5,9 vezes 5,9, isso vai dar 34,81. Vezes 1. Tudo isso dividido por 39. Isso vai ser igual a... Aí agora vamos fazer cada uma dessas multiplicações. No cálculo da variância do exercício anterior, não tinha essa etapa, porque a gente só tinha os valores acontecendo uma vez, né? Cada valor só acontecia uma vez, consequentemente só tinha um desvio para cada valor. No caso da série estatística, como a gente tem a frequência, a gente precisa multiplicar cada um desses desvios quadráticos, né, pela frequência, uma vez que a frequência diz quantas vezes aquele valor e, consequentemente, quantas vezes aquele desvio aconteceu. Então vamos agora fazer essa multiplicação. Vamos multiplicar cada um desses valores pela sua frequência, né? Então fazendo 16,81 vezes 3, 16,81 vezes 3 é igual a 50,43. 50,43. Mais 4,41 vezes 9. 4,41 vezes 9 vai dar 39,69. 39,69. Mais 0,01 vezes 16 vai dar 0,16. Mais 3,61 vezes 6, 3,61 vezes 6, isso vai dar 21,66. 21,66. Mais 15,21 vezes 4, 15,21 vezes 4 é igual a 60,84. E, finalmente, mais 34,81 vezes 1, que dá 34,81. Tudo isso dividido por 39. Isso vai ser igual... Agora vamos somar cada um desses valores do numerador. Então vai dar 50,43 mais 39,69 mais 0,16 mais 21,66 mais 60,84 mais 34,81. Isso vai dar 207,59. 207,59. Dividido por 39. E aí, fazendo essa conta, 207,59 dividido por 39, isso vai dar aproximadamente, vamos arredondar para a segunda casa depois da vírgula, seria 5,32, o número depois do 2 é 2, como 2 é um número entre 0 e 4, a gente mantém aqui igual a 2, então 5,32. 5,32 é a variância dos valores dos manequins, que é uma medida de variabilidade. O 38,1, como a gente calculou no início, é a média dessa série estatística, tá? Então, a variância do número, né, dos manequins é 5,32, tá? Bem, aprendemos a calcular a variância, agora vamos calcular o desvio padrão, que é mais uma medida de dispersão.
O desvio padrão de todas essas medidas de dispersão, ela é a mais utilizada, pois ela leva em consideração a totalidade dos valores da variável e o seu resultado está na mesma unidade de medida da variável. Como assim? Repara que a variância, a gente pega cada desvio e eleva ao quadrado. Se, por exemplo, cada valor tiver em metros, quando a gente elevar ao quadrado, vai ficar em metro quadrado. Então a variância, ela vai ficar em metro quadrado. Então, enquanto os valores estão em metro, a média continua em metro, mas a variância vai para metro quadrado. E aí, como é que você compara uma coisa que está em metro com uma coisa que está em metro quadrado? Essa que é a questão, né? E aí por aí vai, né? Imagina que você tem algo que está em graus Celsius. E aí você tem a média em graus Celsius, né? A temperatura, a média está em graus Celsius, os valores da temperatura estão todos em graus Celsius, mas aí a variância vai estar em graus Celsius elevado ao quadrado. E aí como é que você compara a média com a variância? Então, como elas não têm a mesma unidade, você não consegue comparar a média com a variância. Já o desvio padrão, ele é uma medida de dispersão que está na mesma unidade da média e, consequentemente, ele está na mesma unidade da variável, dos valores da nossa série. Como que a gente faz para ter um desvio padrão? A gente ter uma medida de variabilidade com a mesma unidade dos valores. Ora, se a variância está elevada ao quadrado, se a gente fizer a raiz quadrada da variância, a gente passa a ter uma medida que está na mesma unidade dos valores de interesse. Por isso que o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, para calcular o desvio padrão, a gente precisa primeiro calcular a variância. E depois, o que a gente faz? Calcula a raiz quadrada dela. E aí a gente tem o desvio padrão, tá? Então, vamos lá. A variância é uma medida do quadrado, do mensurado, né? Do valor que a gente está monitorando. Por exemplo, se os dados estiverem em metros, então a variância vai estar, né? Se estiver em metro, a variância vai estar em metro quadrado. Para que os dados de variabilidade tenham a mesma unidade da medida, precisamos fazer a raiz quadrada da variância. Essa medida é conhecida como desvio padrão. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Note, então, que o desvio padrão vai ter a mesma unidade de medida dos dados analisados. Tá? O desvio padrão é calculado a partir da variância. Então, o desvio padrão é S, né? A variância é S ao quadrado. Se a gente fizer a raiz quadrada da variância, a gente tem o desvio padrão. Simples assim. Consequentemente, como que vai ser o passo a passo para calcular o desvio padrão? Se a gente já tiver a variância, é só fazer a raiz quadrada dela. Mas se a gente não tiver a variância, como é que a gente faz? Tem que calcular primeiro a média, para depois, com a média, calcular a variância, e aí, tendo a variância, faz a raiz quadrada dela, que a gente calcula o desvio padrão. Então, basicamente, o passo, né, geral seria calcular a média, depois calcular a variância, por fim, calcular o desvio padrão, tá? E aí, vamos aproveitar que a gente calculou a variância nesses exercícios anteriores, porque aí fica fácil de calcular o desvio padrão, uma vez que a gente tem a variância, tá? Então, eu vou lá para aquele primeiro exercício. Então, lembrando, no primeiro exercício, a gente calculou a variância e o resultado deu 196,5. Se a gente quisesse calcular o desvio padrão, bastaria a gente fazer a raiz quadrada de 196,5, que é igual a, então, 196,5. Aí aqui na calculadora é só a gente clicar aqui na raiz, né? Clicou na raiz, ele deu 14, vamos botar 14, vai. 14, vamos arredondar logo para 14, que está muito próximo de 14. Então, esse desvio padrão é aproximadamente igual a 14. O que é o interessante desse 14? Que esse 14, diferente da variância, né, do 196,5, ele está na mesma unidade de medida desses dados que a gente está analisando aqui. A gente nem sabe o que é, né? O que medida é essa, mas a gente sabe que tanto a média quanto o desvio padrão, eles estão na mesma unidade de medida desses dados. Ou seja, a gente pode afirmar
que essa média e esse desvio padrão tem uma relação mais ou menos assim, ó. Os dados são aproximadamente, eles estão contidos aproximadamente no intervalo de 151 mais ou menos 14. Então é como se ele tivesse contido esses dados, né, eles estão concentrados aproximadamente no intervalo de 151 menos 14, que seria 137, até 151 mais 14, que é 165. Se a gente tiver um conjunto, esse daqui é um conjunto muito pequeno de dados, mas se a gente tivesse um conjunto muito grande de dados, a gente ia observar que a maioria dos dados ele está contido nesse intervalo de 151 menos 14 até 151 mais 14, que seria nesse exemplo, né, 137 até 165. Então, a maioria dos dados estariam contidos nesse intervalo. Para o pessoal que estuda a parte de intervalo, de confiança, que é um assunto dentro da estatística, existe uma aplicação disso que é para o pessoal que trabalha com gestão da qualidade, que é o tal do 6 Sigma. 6 Sigma. O Sigma é mais ou menos essa letra aqui, né? A gente aqui está chamando o desvio padrão de S, mas existem lugares que chamam o desvio padrão de Sigma. Então S, Sigma, é a mesma coisa, é o desvio padrão, tá? Nesse exemplo que eu mostrei aqui, é mais ou menos o desvio padrão, ou seja, tem menos o desvio padrão mais o desvio padrão. Seria equivalente a 2 sigma, né? Que a gente tem o menos e o mais. Se a gente quisesse fazer o intervalo de menos 3 vezes 14 até mais 3 vezes 14, a gente teria 3 sigma para um lado, 3 sigma para o outro, seria o 6 sigma. Então 6 sigma nada mais é do que esse intervalo que vai da média até 3 desvios padrão para menos, até a média mais 3 desvios padrão, né, para mais. Então a gente tem esse intervalo que é o intervalo 6 sigma, que é uma aplicação aí específica para o pessoal que trabalha com controle de qualidade, tá? Então existe um tema que é controle estatístico de processo, que uma das técnicas é essa do 6 sigma. Então isso é para vocês entenderem que o desvio padrão ele é muito importante, ele é muito utilizado em diversas áreas, tá? E o motivo disso é que ele está na mesma unidade de medida dos dados e também da média. E aí, consequentemente, a gente consegue ter essa noção, por exemplo, de intervalo. E tem outras medidas também que usam desvio padrão, tá? Mas todas elas acabam, de certa maneira, comparando esse desvio padrão com a média ou com os dados de interesse, tá? E aí, isso pelo fato justamente do desvio padrão estar na mesma unidade de medida dos dados da série, e aí, consequentemente, a gente pode comparar ele diretamente em uma fórmula, tá? Vamos agora para esse segundo exemplo, que a gente calculou a variância de 5,32, e aí nesse caso, né, se a gente for calcular o desvio padrão, S é igual a raiz da variância, ou seja, raiz de 5,32, fazendo raiz de 5,32, isso vai ser igual a... Então aqui na calculadora é só colocar o 5,32, clicar aqui no botão da raiz, isso vai dar aproximadamente, vou arredondar para 2,3, tá? Então isso vai dar aproximadamente 2,3. Portanto, o desvio padrão dos manequins é de 2,3. E aí com isso os manequins vão estar contidos aí no intervalo, a maioria deles, de 38,1 menos 2,3 até o 38,1 mais 2,3. A gente poderia imaginar, né, esse intervalo de 38,1 menos 2,3 até 38,1 mais 2,3 como sendo o intervalo que vai conter a maior parte dos manequins que foram vendidos nessa loja, tá? E aí com isso a gente viu, né, o que é interessante observar nesses dois exemplos, que se a gente já tiver a variância, é só fazer a raiz quadrada dela, é bem rápido de calcular o desvio padrão. Se a gente não tiver, a gente tiver os dados, aí tem que fazer todo esse passo a passo. Calculou a média, calculou a variância, e aí fez a raiz quadrada da variância para obter o desvio padrão, tá? E aí, para finalizar essa aula, vamos calcular agora o coeficiente de variação de Pearson, que é mais uma medida de variabilidade. O desvio padrão, apesar dele ser muito utilizado, ele tem algumas limitações.
por exemplo, um desvio padrão de 5 unidades pode ser considerado pequeno para uma série de valores cujo valor médio é de 500. Mas ele é grande se essa média for de 15, né? Então repara que o 5 em relação ao 15 é um número grande. Só que o 5 em relação a 500 é um número pequeno. Significa que o desvio padrão sozinho, ele não consegue fornecer para a gente vamos dizer assim, uma perspectiva percentual de quanto que é essa variabilidade em relação a esses dados, o quanto que esse desvio padrão representa em relação aos dados como um todo. Então, para a gente conseguir ter essa noção da proporção desse desvio padrão em relação aos dados, a gente precisa ter alguma medida relativa que pegue, por exemplo, esse desvio padrão e divida pela média. Se a gente pegar o 5 dividido por 15, a gente vai ter uma noção, né? Vai dar aproximadamente 0,33. Seria 33%, vai. Então a gente tem ali que, isso é 33%, é um percentual relativamente grande. Se a gente pegar o 5 e dividir por 500, isso vai dar 0,01, que seria 1%. Ou seja, num caso a gente tem 33%, no outro caso a gente tem 1%. O 33% é muito maior do que 1%. Então a gente consegue, dessa maneira, fazendo, por exemplo, o desvio padrão dividido pela média, a gente consegue ter uma percepção muito melhor de quanto que aquele desvio padrão ele é grande ou pequeno em relação aos dados que a gente está analisando. Essa medida de dispersão relativa é o que a gente chama de coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação ele é uma medida de dispersão relativa, ou seja, ele é adimensional. Por que ele não tem dimensão? Imagina que o desvio padrão está em metro e a média está em metro. Quando a gente dividir um pelo outro, vai cortar o metro com metro, vai ficar sem dimensão nenhuma. Então ele é uma medida adimensional, sendo a relação entre o desvio padrão e uma medida de tendência central. No caso, quando a gente faz o desvio padrão dividido pela média, a gente tem um coeficiente de variação de Pearson. Então o coeficiente de variação de Pearson é um tipo de coeficiente de variação que é o cálculo do desvio padrão dividido pela média, tá? Então a gente tem que o coeficiente de variação de Pearson é a razão, divisão, entre o desvio padrão e a média aritmética. Ou seja, né? Imagina que a gente tem um exercício que tenha lá a nossa série de dados, tem lá uma série de valores. Como é que a gente faz para calcular o coeficiente de variação de Pearson? A gente tem que primeiro calcular a média, com a média calcula a variância, com a variância calcula o desvio padrão, né, que é a raiz da variância, e aí para calcular o coeficiente de variação de Pearson, a gente pega esse desvio padrão e divide pela média. Então faz o desvio padrão dividido pela média, a gente tem o coeficiente de variação de Pearson. Se a gente já tiver o desvio padrão e a média, aí é só fazer um dividido pelo outro, né? Que a gente vai calcular o coeficiente de variação de Pearson. O coeficiente de variação de Pearson ele é muito utilizado quando a gente quer comparar duas medidas diferentes. Então vamos aqui para um exemplo, só para a gente entender isso. A gente tem aqui uma tabela que apresenta os pesos e as alturas de um grupo de jovens de atleta de uma escola de ensino fundamental. Então a gente tem a estatura e tem o peso, são duas medidas diferentes, e aqui ele forneceu para a gente a média e o desvio padrão de cada um deles, tá? A gente quer calcular o coeficiente de variação de Pearson para cada um deles. Então a gente vai calcular o coeficiente de variação de Pearson das estaturas e depois o coeficiente de variação de Pearson dos pesos. Note que, se a gente for comparar diretamente o desvio padrão de um com o outro, a gente vai ver que o desvio padrão das alturas, né, é 5 centímetros e o desvio padrão dos pesos é de 2 quilogramas. Como é que a gente compara um com o outro? Como é que a gente compara 2 quilogramas com 5 centímetros? Não tem, isso não fornece nenhum tipo de informação para a gente que a gente consiga comparar um com o outro. Aparentemente o 5 é maior do que o 2, né? Mas a gente não tem como ter uma noção da variabilidade de um em relação à variabilidade do outro, justamente porque
a gente não sabe o quanto que esses 5 centímetros ele representa em relação aos dados das alturas. E o quanto que o 2 quilos representa em relação aos dados dos pesos. Como que a gente conseguiria comparar a variabilidade de né, da altura com a variabilidade dos pesos? Uma forma de fazer isso é comparar o coeficiente de variação de Pearson. Porque o coeficiente de variação de Pearson é uma medida relativa e ele é adimensional. Como ele é adimensional, ele vai ser adimensional tanto na altura quanto no peso. Ele não vai depender nem do centímetro e nem do quilograma. E, ao mesmo tempo, ele é uma medida relativa. Então, a gente consegue saber o quanto que esse 5 representa em relação ao todo. Basta fazer o 5 dividido pela média, 5 dividido pelo 185. E a mesma coisa o 2 em relação ao todo, ao peso, que é fazer o 2 dividido pela média, que é 2 dividido por 68. Então, vamos lá, vamos calcular de cada um deles. Vamos então começar calculando o coeficiente de variação de Pearson das estaturas. Então, o coeficiente de variação de Pearson das estaturas é igual ao desvio padrão dividido pela média. O desvio padrão é 5, a média é 185. Note que nesse caso a gente já tem a média e o desvio padrão, não precisamos calcular. Na prática, né, se tivesse as séries, a gente teria que calcular a média e o desvio padrão para depois substituir na fórmula. Então vamos pegar o 5 dividir por 185. Note que os dois estão em centímetros, aí corta centímetro com centímetro, fica adimensional. Então fazendo 5 dividido por 185, então 5 dividido por 185 é igual a 0,027. Eu vou aproximar até essa terceira casa depois da vírgula, tá? O número depois do 7 é o 0, então vai manter 7. 0,027. 0,027, que se for para passar para porcentagem, basta multiplicar por 100, né? Que isso vai dar 2,7%. Então, 0,027 é a forma decimal, 2,7% a forma percentual. A gente consegue com isso saber que a nossa estatura, né, a altura desses alunos, ela tem uma variação relativa, né, de 2,7%. Esse daí é o quanto que as alturas variam em torno da média, 2,7%. Agora vamos fazer o cálculo do coeficiente de variação de Pearson para os pesos, que vai ser igual a 2 dividido por 68, é o desvio padrão dividido pela média. Os dois estão em quilograma, vai cortar quilograma com quilograma, vai ficar adimensional. E aí fazendo então 2 dividido por 68, 2 dividido por 68 é igual a 0,029. O número que está depois do 9 é o 4. 4 é um número entre 0 e 4, portanto mantém o 9. 0,029. Na forma decimal, mas na forma percentual é só multiplicar por 100. Isso vai dar 2,9%. Ou seja, nessa situação, se a gente comparar a variação das estaturas com os pesos, apesar deles não terem a mesma unidade medida, quando a gente usa o coeficiente de variação de Pearson, a gente consegue comparar as duas. E a gente consegue chegar à conclusão, que a variabilidade relativa do peso é maior do que das alturas, né? Então 2,9 é maior do que 2,7. Então, além da gente conseguir saber qual é o valor dessa variabilidade relativa, dessa variabilidade da medida em relação à média, a gente consegue também comparar duas medidas diferentes. Então, olha só que interessante. A gente conseguiu comparar o peso com a estatura, inclusive chegar à conclusão que a variabilidade do peso é maior do que a variabilidade da estatura, tá? Isso em termos relativos. Mesmo, né, o 5 sendo maior do que 2, se a gente fosse olhar só para o número, o 5 em relação ao 185 é menor do que o 2 em relação ao 68. Então a variabilidade do peso é maior do que a variabilidade das estaturas, tá? Então, apesar do desvio padrão das estaturas ser maior do que o dos pesos, o peso possui um coeficiente de variação de Pearson maior, portanto ele tem uma maior variabilidade. Dessa forma, o coeficiente de variação de Pearson é mais confiável quando comparamos variabilidades para diferentes medidas, né? No caso aí, centímetro com quilograma. E aí, para finalizar, vamos então calcular o coeficiente de variação de Pearson dos exercícios que a gente já fez.
porque a gente já tem a média e tem o desvio padrão. Vamos fazer o desvio padrão dividido pela média e calcular o coeficiente de variação de Pearson dos dois exemplos que a gente já fez. Então, voltando aqui para esse primeiro exemplo, a gente tem que a média é 151, o desvio padrão foi 14, então o coeficiente de variação de Pearson vai ser 14 dividido por 151, que é igual a 14 dividido por 151, isso dá 0,092. Eu vou pegar até o 2 aqui, ó. 0,0, que a gente está pegando 3 casas depois da vírgula. Então vamos vir até o 0,092. O número depois do 2 é o 7. 7 é um número entre 5 e 9, então vou ter que somar 1. Vai ficar 0,093. Então 0,093. Que se quiser passar para porcentagem, multiplica por 100, que vai dar 9,3%. Então o coeficiente de variação de Pearson para esses dados é 9,3%, tá? E para esse outro exemplo, onde nossa média é 38,1 e a nossa variância foi de 2,3, nesse caso, então, o coeficiente de variação de Pearson é igual a 2,3 dividido por 38,1, que vai dar 2,3 dividido por 38,1, isso é igual a 0, vou pegar só 3 números depois da vírgula. 3 números, isso. 0,060. O 3 é um número entre 0 e 4, então o 0 aqui vai se manter 0. 0,060. 0,060, que se for passar para porcentagem vai dar 6%. Então foi só multiplicar por 100, né? 0,060 vezes 100 dá 6, portanto 6%. Então o coeficiente de variação de Pearson para o caso aqui dos manequins foi de 6%. Beleza? Então com isso a gente pode inclusive comparar os manequins com os outros valores que a gente obteve, uma vez que o coeficiente de variação de Pearson é adimensional. Então a gente poderia comparar manequim com aqueles outros valores que, sei lá, seja qualquer outra medida que a gente queira comparar aí com os manequins. Tá bom? Então, com isso, finalizamos essa nossa aula sobre as medidas de dispersão. Nos vemos no próximo vídeo. E bons estudos!